Gente, boa noite a todos. Deus nos abençoe muitíssimamente hoje à noite. Nós estamos dando continuidade perseverantemente ao caminho do discípulo. E quem não consegue perseverar no caminho do discípulo numa conversa às quartas-feiras à noite, é porque não vai conseguir perseverar no caminho do discípulo todos os dias na vida para o resto da existência. Então, não se mede, obviamente, coisa alguma por presença em lugar nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer desde o início é que o caminho do discípulo é para quem quer. Se alguém quer. É o que Jesus inicia dizendo, se alguém quer. E se a pessoa não quiser, não há meios de que isso se instale nela. Ela pode ficar confinada, aprisionada, virar um bonsai de igreja, ela pode ser amestrada, ela pode ser domesticada, ela pode ser confinada aos ambientes de uma moral estreita, ela pode se jactar de alguma ética que ela chame de superior, ela pode qualquer coisa, mas dentro dela não há um discípulo. Um discípulo é alguém em quem se instalaram coisas mais profundas do que exterioridades. É alguém em quem se instalou uma consciência que simplesmente faz o indivíduo tomar aquela decisão radical que sem o amor de Deus como pulsão em nós, não é possível na vida de ninguém. A gente já está há 3 meses, mais ou menos, um pouco mais talvez, falando toda quarta-feira sobre o caminho do discípulo. A viagem é longa, ela está estocada, para quem não acompanhou, lá no site da VMVTV, no On Demand, no Reuniões com Caio, o indivíduo pode baixar e ver, porque eu, infelizmente, aqui tenho que partir sempre de onde a gente deixou na última quarta-feira para diante, significando dizer que eu estou trabalhando em cima de todas as pressuposições que já foram afirmadas e repetidas e renovadamente repetidas esses 4 meses. Hoje nós vamos dar continuidade a essa terceira etapa. A primeira eu disse que era marcada por aquele pilar, vocês lembram qual era? Da confissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Milhões de implicações. O segundo era definido pela decisão de tomar a cruz e seguir. Ficamos muito tempo vendo isso. E o terceiro, eu disse, que implicava em abraçar a transcendência do chamado. Foi quando a gente entrou na transfiguração. Lembrem a sequência. Estão vindo da Galileia. No caminho do Monte Hermon, da cidade de Cesaré de Filipe, no norte. É no caminho que Jesus pergunta, quem dizem as multidões que eu sou? Eles respondem. Pedro toma a palavra uma vez que Jesus os indaga, e vós, quem dizeis que eu sou? E afirma, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É a sequência inteira de afirmações a esse respeito, e aí Jesus anuncia a cruz. Quando anuncia a cruz, Pedro se rebela. De modo algum isso jamais acontecerá contigo. Aí a gente viu que o homem que recebeu revelação, agora quando mergulha na sua própria cogitação, houve um retundante e forte arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. É nesse ponto que Jesus introduz o tema contínuo do discipulado. Não basta dizer quem eu sou, agora tem que haver a decisão acerca de quem vocês são em relação a mim. Porque quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E ele prossegue e diz, porque em verdade eu vos digo que alguns há aqui, entre vós, que não verão a morte
até que vejam o reino de Deus na sua glória. Ou como diz em outro evangelho, vejam o reino de Deus manifestar-se em seu poder. E aí se diz, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Em Mateus se diz 6 dias depois, em Lucas se diz cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, de que alguns, não todos, entre eles não veriam a morte sem que vissem uma manifestação do reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, leva-o Jesus a um alto monte, leva Pedro, Tiago e João a um alto monte e transfigura-se diante deles. Bom, na última quarta-feira, eu disse a vocês que sem transcendência, sem consciência da dimensão eterna, ninguém suporta o chamado do discipulado no tempo e espaço, na existência. Ninguém. Sem que eu aprenda a me gloriar nas minhas próprias tribulações, sem que eu aprenda a me gloriar na esperança da glória de Deus, como diz Paulo em Romanos 5, eu jamais aprenderia a me gloriar nas minhas próprias tribulações. O que precede a capacidade de viver e até de se gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, a experiência esperança, e que a esperança não confunde, porque ela faz a superabundância do derramar de Deus em nossos corações. No entanto, para que esse que é um processo desta existência, eu não precisarei me gloriar nas minhas tribulações no paraíso, eu preciso aprender a me gloriar nas próprias tribulações, é neste mundo de aflições, no qual eu tenho que ter bom ânimo para vencê-lo. Então, para que eu esteja pronto para a vida, Paulo diz, de acordo com a própria lógica aqui de Mateus 17, de tudo que a gente está vendo e aprendendo, que é preciso que você se aprenda a gloriar na glória de Deus. Tem que haver transcendência. Sem transcendência, discipulado é infelicidade absoluta, como Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 15, porque se alguém não tem a esperança da transcendência, a esperança da ressurreição, a esperança da glória de Deus, a certeza de que a existência não se confina ao tempo e espaço e aos limites determinados entre o berço e a sepultura, se não se tiver a consciência de que a vida é muito mais do que tudo que de mais intenso e abundante eu posso experimentar aqui, seja como alegria, seja como dor, se eu não tiver a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com o eterno peso de glória a vir a ser revelado em nós, Paulo diz, eu me torno um dos mais infelizes de todos os homens. Tentativa de seguir a Jesus sem sobrenaturalidade, sem transcendência, sem ver o invisível, sem certeza da glória de Deus, sem alegrias da eternidade todos os dias no coração, sem a consciência que faz você saber a grandeza eterna do seu significado, tanto individual quanto do seu chamado coletivo, para discernir o indiscernível, para abraçar o sublime, para ver a cara iluminada de Deus, porque essa é a nossa vocação e o nosso chamado para ser. Sem que isso esteja presente em mim, que alegria haverá no enfrentamento da minha animalidade, do meu instintualismo selvagem? Que poder haverá em mim para enfrentar o ser carnívoro e egoísta que se alimenta a partir de mim de tudo quanto seja o outro?
se eu não tiver a sublimidade dessa percepção e a certeza dessa vocação e desse chamado, o que irá fazer com que em mim haja a decisão de viver na realidade, sem me alimentar de fantasia, sem inchar o self, o si mesmo, com aquelas construções de hologramas e de fantasias e de convenções e de determinações externas e de imposições do mundo, do curso deste mundo. Para que haja esse ânimo em mim, é preciso que eu esteja movido pela esperança da glória de Deus, é preciso que o reino de Deus me tenha sido uma experiência presente no meio da relatividade da vida. Porque a relatividade da vida está mais do que expressa aqui no fato de que Lucas diz que na transfiguração eles sentiram sono. Mateus diz aqui que eles tiveram medo. E depois se diz que na sequência eles descem e dão de cara com o diabo, com o endemoniado, voltam à realidade, tem que pisar aqui no chão, mas agora com uma avant-première do reino de Deus no coração. Que aqui no caso do Evangelho ganha esses contornos cênicos, como eu disse, por causa do elemento histórico, contingencial, é Jesus andando com eles. Nem todos os 12 estavam preparados para aquilo, por isso alguns são levados. Mas aquela mesma realidade de experiência que eles tiveram ali, do lado de fora, do lado cênico, nós vimos na quarta-feira passada, em 2 Coríntios, no capítulo 3, que é aquilo para o que cada um de nós é convidado a viver, diferentemente de Moisés, que botava véu, a gente com o rosto desvendado, olhando com a cara para dentro, sem medo da realidade nem da verdade, porque nós já estamos ancorados na eternidade em Cristo, por isso não tenho medo de nada, e boto a cara para dentro para que na contemplação de quem Jesus é, eu vá sendo transformado de glória em glória pelo trabalho do Espírito Santo em mim, que foi o que a gente viu na quarta-feira passada. Eu também disse que este texto da transfiguração, aqui de Mateus 17, nos introduzia ao significado do que seja a verdadeira consciência de espiritualidade que um discípulo deve ter e possuir. Lembram disto? Estão lembrados disso ou eu estou falando sozinho? De espiritualidade. E aí, foi a última coisa que eu disse. Eu descrevi as implicações, o significado, os tópicos do que seriam as implicações de... E o seu rosto ficou iluminado como o sol, suas vestes brancas, mais brancas do que a luz, e a nuvem luminosa, Moisés, Elias, tudo isso eu disse, faz parte de uma descrição de uma espiritualidade histórica, porque pega Moisés, pega Elias, pega Jesus, pega os discípulos. Se eu fosse dispensacionalista, eu diria, pega a lei, pega os profetas, pega o Salvador, pega a igreja. Eu não gosto dessas descrições, fica tudo muito enquadradinho. A minha missão é desenquadrar. Então pega a história. Não é dispensação, é história. Moisés, Elias, Jesus, Pedro, Tiago e João, ou seja, eu. Em Pedro, Tiago e João estou eu. Como parte dessa consciência presente de seres humanos que na história ganharam o privilégio de conhecer e confessar o nome do Messias, que está designado, e é Jesus o Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Estou eu aqui. Isso
junto com aqueles elementos naturais que eu disse. Nuvens são glorificadas. A nuvem fica luminosa. Homens simples são introduzidos sem nenhuma preparação à realidade da glória de Deus. E o que Jesus faz ao se manifestar, o seu rosto brilha como o sol, suas vestes ficam glorificadas. Eu disse, as implicações filosóficas para a espiritualidade disso aí são imensas. Querem ver a partir de coisas pequenas, até chegarmos nas grandes? Nas pequenas. No meio cristão, quase sempre o que seja extremamente belo é tentador. A fé cristã, quando eu digo a fé cristã, é a fé dos homens, a fé desenvolvida no processo histórico, não o evangelho. Ela tem um problema enorme com o elemento estético. E aqui está Deus com a cara de fora, absolutamente iluminado. Um problema enorme com vestimentas. E aqui está Deus com as suas, absolutamente o que é humano sendo transcendido e glorificado. E eu disse a vocês, se ele estivesse com moedas no bolso, se ali um bolso houvesse, tudo estaria glorificado. Ou seja, existe uma manifestação completamente holística, integral, de espiritualidade que santifica todos os elementos da vida. Ou seja, na transfiguração, o que se está dizendo é o que Paulo veio a discernir e a afirmar. Porque tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas por vir, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, e comeu e bebeu com os seus discípulos, e depois atravessava paredes, para onde foram as tilápias? Para onde foram os vinhos bebidos? Ganharam o mesmo destino das roupas dele na transfiguração, entraram em glória. Vocês vejam como tudo fica maior. Aí você de fato entende que todas as coisas são puras para os puros. Todas as roupas são lícitas. Nem todas me convêm. Todas as comidas me são lícitas. Nem todas necessariamente me farão bem ou me edificarão. Mas todas as coisas são santificadas pela ação de graças. Então o que a gente tem aqui, na realidade, é uma manifestação de uma espiritualidade integral. A roupa, que é produção da cultura humana, que é representação do trabalho humano, é roupa. Aqui nesse texto, do artesanato, da manufatura, da produção, do trabalho. Aquilo que é labor, que é criatividade, que é inventividade, que é talento, que é dom, que é exercido com amor, é glorificado simbolicamente, arquetipicamente, nessas vestes de Jesus que se transfiguram. Essa nuvem luminosa que vem e envolve a todos mostra o destino glorioso de toda a criação, que como nós, diz Paulo em Romanos 8, geme, esperando igualmente o dia da redenção. Então, além de Moisés e de Elias, que são figuras de referência da revelação, um trazendo a lei, outro como ícone dos profetas,
Nem só de Moisés e de Elias vive o homem. Moisés e Elias fazem parte da minha consciência espiritual. Mas eu vejo aqui no final da narrativa que quando cessa o elemento cênico inteiro aí da transfiguração em Mateus 17, fica só Jesus. No fim, o alvo absoluto de toda espiritualidade é me fazer como Jesus, é me tornar um Jesus. Ou o que Jesus quis dizer quando disse: eu neles, ó Pai, e tu em mim e eles em nós, propondo essa fusão total, de modo que o meu destino é a cristificação total. Hoje vocês estão vendo a minha absoluta relatividade. Um dia vocês me verão Cristo. E um dia cada um aqui será Cristo. Porque o chamado dele para nós é esse: transformados de glória em glória, com a cara para fora, contemplando a Jesus sem medo, deixando que eu vá me aformoseando no espírito, na alma, no ser, conforme ele, até que eu me torne absorvido por ele, me torne exatamente como ele é, porque haverei de vê-lo como ele é a promessa do Evangelho. Essa é a minha vocação, é a sua, é de todos nós. Só que essa não é uma vocação religiosa, nem essa é uma espiritualidade religiosa. Eles estão no monte, irmão. Eu o visito toda vez que vou a Israel. E quando está no período de frio, como em janeiro, eu adoro ir lá para cima mesmo, para os teleféricos onde tem esqui na neve. Ou seja, esse lugar é na terra. É tão real no tempo, espaço, na geografia, que faz fronteira entre Israel, Líbano e Síria. E tem 2.300 metros de altitude. Ou seja, qualquer geografia do mundo nessa consciência de espiritualidade de Jesus, que ele está ensinando aos seus discípulos, se torna uma geografia santificada. Não existem mais lugares que sejam santos, porque tenham se tornado diferentes de outros lugares. Todos os lugares são lugares santos. Ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. A samaritana já tinha sido respondida a respeito disso, lembram? Aonde é o lugar que se deve adorar? E a resposta foi: mulher, em verdade eu te digo que nem neste monte Gerizim aqui na Samaria, que é o monte dos montes santificados para vocês, nem lá no Monte Sião ou em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Deus é Espírito. Não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Voltando, no entanto, ao que eu dizia, nem só de Moisés e Elias, nem só de informação histórica da revelação vive a minha alma. Ela também vive de pão, ela também vive de roupa, ela também vive de nuvem, ela também vive de natureza, ela também vive de chuva, ela vive dos elementos. E o que Jesus está dizendo implicitamente quando suas vestes se transfiguram é que a produção das mãos humanas, da cultura humana, da inteligência humana, do talento humano, do amor humano, estão destinados à glória, à transfiguração. Não apenas eu, mas também o que de mim procede, em amor. Como diz o Apocalipse no capítulo 21, quando afirma que as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. E vá dormir com esse barulho. Depois que o inferno é extinto, tudo jogado no lago de fogo,
Se diz que os povos da terra sobem a Nova Jerusalém, que as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos, e mais do que isso, se diz que as nações trarão a ele, ao Cordeiro, a luz eterna, a sua glória, as suas produções. Ou seja, a veste vai continuar sendo transfigurada para sempre. Quando isso entra na minha mente, quando eu sei que da produção humana à natureza, tudo está sob glória, tudo está destinado à glória, isso muda a minha consciência. Da dimensão ecológica à dimensão espiritual mais subjetiva. Me põe um pé na natureza e vê glória na natureza, como diz o Salmo 29, ao descrever aquela tempestade maviosa, maravilhosa, extraordinária. Eu disse maviosa porque parece uma orquestra sinfônica. A descrição do Salmo 29 sobre aquela tempestade vai descrevendo os elementos, relâmpagos, trovões, o dilúvio, o ribumbar de Deus, as corças dando cria nas covas, os cedros sendo rachados por raios no Líbano, as folhas sendo lavadas, as árvores desfolhadas e renovadas, os desertos tremendo, a natureza sendo sacudida. E o Salmo termina e diz: e nesse templo tudo diz glória. Nesse grande templo tudo diz glória. Ou seja, de um lado essa transfiguração como descrição da espiritualidade do discípulo me bota um pé no chão do Monte Hermon e me faz ver a glorificação da natureza. Nuvem luminosa. O destino de tudo é glória. Ao mesmo tempo em que me diz que a minha própria produção, feita em amor, está destinada à glória, assim como eu estou destinado à glória. Quando eu sei disso, o mundo ganha outra percepção para mim. Acaba o secular e o sagrado. Acaba esse besterol de música gospel e espiritual e música sacra, que eu não aguento mais, não sei onde se põe, tem que botar no saco do sacro essa coisa de música sacra, e o gospel ou secular. Secular quer dizer uma coisa que dura um século, entendeu? É só isso. É só no meio evangélico que tem essa história de secular. Se eu chegar numa universidade e disser isto aqui é secular, alguém vai dizer: não, mas só tem 10 anos, não tem 100 não. No meio evangélico é que secular virou a outra coisa do mundo. É secular. Em Jesus não existe sacro e secular. Tudo é sacro, tudo é secular. Tudo depende de mim. Não, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. O homem não foi feito para o templo foi feito para o homem. Por isso, na ordem de Jesus, tudo está invertido. Na ordem de Jesus, todas as coisas são puras para os puros. É por isso que ele comete barbaridades cerimoniais, é um transgressor cerimonial da lei judaica a cada passo e não dá a menor bola. Ele atravessa e vai estar com porqueiros em Gadara, na terra dos pagãos, do outro lado do mar da Galileia, onde ele expulsa uma legião de demônios do homem que veio a ficar apelidado de O Gadareno. Coitado. Ninguém sabe o nome dele, virou o Gadareno. E Gadareno virou símbolo de tudo que é descacetado. Não é nem de tudo que foi curado. Ficou assim, o Gadareno. Mas ele vai lá na terra dos Gadarenos, aí se junta com porqueiros, que judeu não chegava perto de porqueiro, nem de porcos. O cara vivia no cemitério, Jesus encontra com um homem que vive no cemitério, que desenterra covas, que faz qualquer maluquice, que se corta, que se lanceta, que se fere todo. Aí depois vai
expulsa o demônio do homem, não manda o homem fazer rito de purificação, pega no homem, toca no homem senta com ele, conversa com o homem, entra naquela história inteira. Os porcos se aporcalharam todos lá no Mar da Galileia, morreram afogados, os porqueiros entraram em crise, pediram para Jesus ir embora, Jesus foi, chega do outro lado, o chefe da sinagoga, o cara responsável pelos ritos, pelos cerimoniais, por tudo, vem a ele e alguém, em nome do chefe da sinagoga, e no texto de Lucas diz que o chefe da sinagoga mesmo, Jairo, vem a ele e pede: vem até a minha casa, porque a minha filha está morrendo. Se Jesus fosse um homem da lei, ele tinha que dizer: olha, semana que vem, porque eu cometi uma gafe cerimonial, mas foi para o bem. Foi para o bem, foi para o bem. O pai já me perdoou, ele me entendeu, foi para o bem. Que eu fui lá em Gadara e eu pisei num cemitério, eu toquei num homem imundo, e eu ainda convivi com porqueiros e com a porcaria toda dos porcos, ainda mandei os porcos todos. Isso aí foi uma coisa boa, é coche, pelo menos eu entrei na dieta coche, obriguei os gadarenos a ficarem coche, que é a dieta dos judeus. Peguei os porcos todinhos e joguei na água, aleluia. Mas semana que vem eu vou na tua casa, Jairo, porque eu vou ter que ficar uma semana de banhos purificatórios, vou até mudar para Qumran, lá com os essênios, para me lavar, e eu vou salvar tua filha depois. Esse tipo de transgressão ele comete o tempo todo. Ele atola a mão em leprosos. Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus não disse: quero, fica limpo. O texto de Lucas diz: e Jesus, estendendo a mão, patolou, meteu a mão na chaga. Se tu quiseres, podes purificar. Quem quer, pega. Quero, fica limpo. E não foi tomar banho nenhum. Deve ter feito assim, ó. Vamos lá, que tem muita gente para curar. Quando a gente lê aqui a transfiguração, esse é o espírito que pervade esse cenário. Em tudo, em todas as coisas. O tempo todo. E as implicações disso recaem sobre uma dilatação enorme da nossa percepção da vida. Abre, expande. E todas as coisas são chamadas para dentro desse novo olhar, dessa nova percepção. Agora presta atenção, isso aqui é só a introdução hoje do que eu quero realmente falar hoje à noite. Tá bom? Só a introdução. O que eu quero falar é que essa consciência, essa espiritualidade do discípulo, que é holística, que não cabe nas filosofias, e não cabia nas filosofias dos dias de Jesus, como não viria a caber nas filosofias dos dias de Paulo. Por isso, os que se tornaram cristãos gnósticos, já no fim do primeiro século, início do segundo e bastante no terceiro século, tiveram que desenvolver um Jesus que não fosse materialmente encarnado. Era uma aparência, uma imagem, mas não era mesmo. Por quê? Porque do gnosticismo a matéria é sempre má, o espírito é sempre bom. Nunca uma cara de carne e de sangue, um corpo humano, mortal, iria experimentar glória daquele jeito, não na carne. No máximo, as luzes do gnosticismo iluminavam o espírito. Mas a carne carregava a miséria. Em Jesus, a carne carrega glória. O rosto brilha. Porque o rosto brilhante aponta o destino da glória do corpo ressuscitado. No entanto, o que eu estou querendo dizer é que essa espiritualidade, ela é centrada na consciência do reino de Deus. Lembram que Jesus disse no contexto que antecedeu a entrada no texto da transfiguração: alguns aqui há
que não passarão pela morte até que vejam vir o reino de Deus na sua glória, e levou a Pedro, Tiago e João para essa experiência selecionada. Ou seja, ele concentrou o significado dessa espiritualidade na nossa percepção do que seja reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus, outra vez, para a mentalidade religiosa, cristã, histórica, condicionada, pavlovianamente domesticada, significa aquilo que é concernente aos interesses de Deus. Portanto, aquilo que é eclesiástico, é de igreja, no pior sentido do termo. Como eu não consegui ir na minha vida a mais do que 2 ou 3 reuniões inteiras de presbitério, que geralmente dura 3, 4 dias. A primeira que eu fui foi a que eu fui ordenado, então eu tinha que estar lá mesmo, e durou 3 dias porque brigaram 3 dias com a minha tese de ordenação e eu tinha que ficar. Aí já levei um trauma, uma trauletada na chegada. Aí meu pai era presidente do presbitério, eu aguentava ficar os 3 dias por causa dele, coitado. Papai, vou dar uma força pro meu paizinho. Aí depois de um tempo meu pai via a dor, o gemido, os gemidos inexprimíveis que brotavam de mim ali dentro, vendo tanta bobagem. Aí ele dizia: meu filho, eu sou mais paciente, deixa que eu aguento isso. Vá lá, leia seu relatóriozinho, assine na entrada e no último dia eu te aviso a hora por telefone, você vai lá e assina, fica livre desse mal. E foi assim que foi a minha vida inteira. Depois eu mudei para Niterói em 81, e aí eu não tinha tempo mesmo, todo mundo sabia que eu não tinha, era assim que era. Mas eu estou dizendo isso pela insuportabilidade do encontro. O que era? A insuportabilidade do cara pensar. E acreditar mesmo, tinha gente ali que cria nisso. Que aquele grupo ali de 13, 14 presbíteros e 7 pastores, ou de presbitérios maiores, tem mais presbíteros e mais pastores reunidos ali, todo mundo querendo saber quem é que vai para a igreja de quem, quanto é que se ganha lá, todo mundo defendendo no sindicato o salário, como é que vai, como é que não vai. Alguns com mania de, nessa eu vou ferrar o fulano, aí pega tudo que o sujeito fez de errado, as quebras de burocracia, fica pedindo para ser parte da comissão de finanças da igreja do outro, só para ver como é que está. Ou da comissão de justiça, que é para decidir coisas que vão implicar em alguma sacanagem contra alguém. Geralmente é assim. Aí eles ainda oram, depois de todos esses conchavos, e dizem: Senhor, obrigado porque estamos aqui cuidando dos interesses do teu reino. Aí não dá, é golpe baixo. Não vale, não chuta aí, meu irmão. Bate na minha cara, mas não chuta aí. Pelo amor de Deus, os interesses do teu reino. Aí não dá, os interesses do teu reino. Que reino? Se o reino de Deus é aquilo, eu estou fora. Passo, obrigado, Senhor. Obrigado. Se o teu reino é isso aqui, eu estou fora. Reino de Deus, o que é reino de Deus? Para a igreja, reino de Deus é ela. Ela é o reino de Deus. A gente tem 1.700 anos de história de cristianismo doutrinando a todo mundo de que a igreja e o reino de Deus são a mesma coisa. E emocionalmente, que igreja e Deus são a mesma coisa. Emocionalmente. Porque fora da igreja não há salvação. Nem da igreja católica, nem da evangélica. Experimente ficar sem frequentar. Na igreja católica, pelo menos, basta uma batizada, já resolve. E você desaparece pro resto da vida. Agora, na evangélica, fora da igreja não há salvação mesmo. E tem que haver confirmação 3, 4 vezes por semana com dízimo. Senão, Deus não acredita. Esse é o reino de Deus.
Pelo amor de Deus, esse reino de Deus eu quero pegar a tapa. Estou chamando ele para sair no cacete comigo, faz tempo. E todas as minhas energias são contra esse reino de Deus, que é império de trevas, de mesquinharia, de apequenamento. Esse reino de Deus é acerca dos filhos desse suposto reino de Deus que Jesus diz: em verdade eu vos digo que muitas meretrizes e publicanos vos precedem no reino de Deus. Naquele dia muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino estarão fora. Então a espiritualidade do discípulo, ela é centrada na consciência do reino. Porque quando Jesus quis introduzi-los pela primeira vez nessa perspectiva cênica, imaginem o que está ali. Eles sobem, todo mundo não sabia de nada. 3 bobos subindo atrás de Jesus, aquelas pedras de calcário, lisas, brancas. Ia lá, subindo, de repente Jesus disse: aqui tá bom, vamos orar? Aí ele não pediu para darem as mãos, não disse amém, irmãos. Jesus saía e orava. Quem queria ficar do lado dele, ficava, quem não quisesse, andava. Aí ele se afastou para orar, e Pedro, Tiago e João ficaram por ali. Lucas diz que chegou a dar sono. A moçada começou a dormir. Aí de repente abriram os olhos, olharam para Jesus, estava assim, aquele sol ao meio-dia. Aí Lucas diz, eles abriram bem os olhos para ficar acordados para ver o que era aquilo. E as vestes luminosas. E aquelas figuras, Moisés e Elias. Olha o papo. Jesus, Moisés e Elias, e os 3 pescadores, ex-sócios do mesmo barco, olhando Moisés, Jesus e Elias, conversando, Lucas diz, sobre a cruz. A conversa de Moisés e Elias com Jesus era a cruz, aonde a lei seria cumprida e as profecias se realizariam e se consumaria, onde o mundo iria acabar, na cruz. Onde o mundo acabou. A gente vive num mundo que já acabou. Ele já era, já está julgado, já está definido. A gente vive da energia inercial. Mas o príncipe deste mundo já foi condenado. Essa é a conversa de Moisés e Elias com Jesus, sobre sua partida, que ele estava para cumprir em glória em Jerusalém. Então a conversa da Escritura é Cristo, e a conversa da Escritura é a cruz. A conversa de Elias e a conversa de Moisés é a cruz. Está consumado mesmo. Elias não estava como Maomé e nem tampouco como Moisés, de acordo com Maomé, na descrição de Maomé, como Moisés ficou em relação a Maomé. Maomé contou para o pessoal dele, o Alcorão descreve essa narrativa, de como ele foi levado pelo anjo Gabriel aos muitos paraísos. E aí ele entrou no primeiro paraíso, e aí foi apresentado, entrou no segundo paraíso, aí foi apresentado, entrou no paraíso onde Moisés era o chefe. Parece historinha de criança. Aí, no paraíso onde Moisés era o chefe, aí Gabriel disse: olha, esse aqui é Moisés, esse aqui é Maomé. Aí olha a crise de Moisés com Maomé, segundo Maomé. Maomé era um narcisista da pesada. Maomé disse que Moisés olhou para ele e começou a chorar. Chorar. Já tinha havido guardem Moisés aí.
Já tinha havido um encontro no paraíso de Abraão. Aí foi apresentado, esse é Maomé, é seu descendente, com Agar. Ah, tudo bom, Maomé, não sei o que e tal. Aí chega a conversa. A conversa é a seguinte: eu estou aqui para perguntar a Alá quais são os mandamentos todos que ele quer que a gente cumpra. Mas eu vou propor a ele que nós oremos centenas de vezes por dia. Aí Abraão virou-se para ele e disse: é muito, vocês não vão aguentar. Diminua. Aí a Maomé falou 50 vezes por dia. Repetindo aquele diálogozinho de Abraão com os anjos negociando para baixo. Aí Abraão disse: olha, é muito, vocês não vão aguentar. Aí Maomé disse: então eu vou pedir 20 vezes por dia. Aí Abraão disse: é muito, vocês não vão aguentar. Aí Maomé disse: então 10. Aí Moisés disse: olha, rapaz, é muito, vocês não vão aguentar. Aí ele disse: então 5. Aí Moisés disse: acho que 5 vocês aguentam. E por isso eles oram 5 vezes por dia. Essa é a historinha, o fundamento disso aí. O segundo fundamento é Moisés. Aí Moisés chega no paraíso de Moisés, quando ele bate na porta: olha, Moisés, Maomé, tudo bom? Você é o novo profeta, Maomé, lá na terra. Aí Moisés diz: outro. E profeta de quem? Aí profeta dos filhos de Ismael, os filhos de Agar. Aí diz que Moisés é o último, Moisés. Depois dele não vem mais nenhum. O narcisismo do nosso amigo Maomé. Depois dele não vem mais nenhum. Ele é o último, ele é o fim da revelação. Aí diz que Moisés caiu num choro, num pranto e dizia: que tristeza. Aí alguém perguntou: por que tu choras, ó Moisés? E Moisés disse: porque agora, já que o último profeta é deles e não nosso, vai ter mais gente no paraíso do povo deles do que do meu. Não, verdade, está escrito lá, assim mesmo. Revelação arábico-lusitana, só pode ser. Porque eu vou te dizer, o cara tem que nascer no negócio para poder achar aquilo interessante. Do contrário, não dá, vira conto da caronchinha. Nem a minha neta quer ouvir. Ela diz: vovô, inventa uma mais sofisticada. Mas a gente está em Moisés e Elias, abdicando de tudo e colocando tudo diante de Jesus. E esta é a centralidade da espiritualidade do discípulo. A Escritura não é o centro da minha espiritualidade, é Jesus. É Jesus. Você vê não 2 grandes autores, mas 2 grandes ícones de produções, tanto da lei quanto profética, conversando com Jesus sobre a consumação de tudo, que é a cruz. O centro do reino de Deus é a cruz de Jesus. E o reino de Deus é a soberania de Deus sobre tudo quanto exista. Não tem a ver com geografia, religião, grupo humano, étnico. Não tem a ver nem apenas com os humanos, tem a ver com todas as coisas existentes. Vai do fenômeno da nuvem luminosa, que aparece aqui como natureza glorificada ou utilizada na glória de Deus, aos escaninhos mais profundos da minha própria interioridade. E é isto que está sendo ensinado. E quando a gente ganha essa visão, a viagem da vida é uma viagem que passa a ser toda ela feita no espírito, na consciência de que todas as coisas são puras para os puros, se o meu coração de fato caminhar como um coração puro. As coisas são puras para os puros.
não para os impuros. O coração tem que andar puro, e todas as coisas puras serão. E aí, não há distinção. Aí tudo faz parte do culto a Deus. Nuvem, água, natureza, meu sono, meu descanso, meu acordar, a leitura da palavra, o aprendizado dela, a história. Todas as coisas compõem essa percepção que eu vou ganhando todos os dias. E que são os elementos que constituem essas presenças representativas e simbólicas aqui, e que montam essa catedral de consciência espiritual que tem que me habitar para que eu caminhe o caminho do discípulo alimentado pela glória de Deus, pela transcendência. Do contrário, como eu disse, não existe pulsão de discipulado feliz sem que essa transcendência seja instilada, infiltrada e instalada dentro de nós. Sem que isso se manifeste, o que sobra é a tendência humana. Vejam como a tentação humana está presente mesmo no meio desse holograma de glória, dessa abóbada de glória que estava em volta deles. Pedro chega e diz: Senhor, façamos aqui 3 tendas. Uma será para ti, outra para Moisés, outra para Elias. A tendência humana é querer confinar a Deus sempre. É querer botar a glória no formol. É querer ver se ela cabe numa cristaleira. É desejar ver se ela passa a ficar contingenciada por um lugar e uma geografia. Se ela se transfere para fora de mim, ao invés de existir dentro de mim. Inconscientemente, a maioria de nós quer glória de Deus em algum lugar, não na gente. Glória de Deus na gente não aparece. Glória de Deus na gente não é purpurina e nem espetáculo. Glória de Deus na gente só se manifesta como amor, misericórdia, compaixão, verdade, justiça, longanimidade, alegria, paz, reconciliação, perdão. É por isso que mesmo dizendo que a gente quer Deus e ama Deus, a gente sempre procura construir a glória de Deus em tendas fora de nós. É um templo para a glória de Deus. Eu comprei esta casa, consagrei. Irmãos, venham para uma... Eu não comprei não, quem me dera. Venham para uma reunião de oração, de consagração da nossa casa ao Senhor. Esta casa é para a glória de Deus. São os espetáculos patéticos que eu sou forçado a ver a minha vida inteira. Tudo. Essa mesa, pastor, eu trouxe de Jerusalém. Está consagrada para a glória de Deus. Esse óleo aqui foi ungido pelo pastor fulano de tal, à beira do Jordão, um óleo muito especial para mim. Está cheio da glória de Deus. Essa glória de Deus está sempre em algum outro lugar. É uma torre de cristal, na catedral de cristal. É o templo de Salomão. É o templo de Herodes o Grande. É a glória de Deus. É o templo maior. É a glória de Deus. É tudo assim, em algum lugar a glória de Deus. Irmãos, vamos fazer isto para a glória de Deus. É sempre alguma coisa para ser feita para a glória de Deus. A glória de Deus nunca é. Ela está sempre para ser confeccionada por nós. Sempre fora da gente. Sempre 3 tendas. Aí o senhor fica aqui. Viu, Jesus? O senhor aqui. Vem aqui na do meio. Aqui Moisés. Na direita, e Elias, como era profeta, a gente põe na esquerda. Todo profeta é de esquerda. E todo homem da lei é de direita. Moisés.
E o senhor, como não é nem de direita nem de esquerda, e também não é do DEM, fica aqui no meio, tá bom? 3 tendas. E é de 3 tendas que se tem vivido. 3 tendas. Mateus, todos os evangelistas que narram a mesma passagem, disse, não sabendo, porém, o que dizia. Outros dizem assim, sem discernir o tamanho da loucura. Aí Deus tem que interromper a história de Pedro. É quando vem com essa história de vamos fazer 3 tendas, é que uma nuvem luminosa os envolve e dela procede uma luz que diz, uma voz que diz, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí ele ouvia, aí a moçada cai por terra, bah! Onde devia ter ficado para sempre. Caiu por terra. O Senhor que os levantou, dizendo, não tenham medo, fiquem em pé. Quando eles se ergueram, viram só Jesus. Mas a vocação para querer que o reino de Deus seja algo em algum lugar, menos em mim, é algo que está presente o tempo todo. A vocação humana para que o reino de Deus não só esteja presente em algum lugar que não em mim, mas esteja presente como obras que eu faça fora de mim, está presente o tempo todo. O reino de Deus como um poder que eu vi, discerni, e que agora eu gostaria de manipular, de confinar, de construir uma tenda, de cobrir, de dizer é meu, está presente o tempo todo. A tendência de delimitar até onde o reino vai, onde o reino não vai, qual é o teto do reino, qual é a parede do reino, qual é tudo do reino, está presente em mim, em todos nós, e é assim que tem sido. A história do cristianismo é a história da transfiguração que não deu certo. A história do cristianismo é uma transfiguração que aceitou as tendas. Aceitou as tendas. A loucura de Pedro era a propositura do primeiro projeto de discipulado religioso. Fazer 3 tendas era começar uma religião. Era estabelecer um Vaticano, era criar um trono, era ter uma geografia central, era a institucionalização da glória, eram as institutas, não de Calvino, mas da glória, conforme Pedro. As 3 tendas. As 3 tendas representam toda essa manifestação humana de tentativa de administrar Deus. E Pedro não se curou ali. A gente lê lá em Atos 10, que ele é enviado à casa do centurião Cornélio, em Cesareia Marítima, porque embora o homem fosse um centurião romano, era piedoso, buscava Deus, e Deus a ele se revelara através de um anjo. E Cornélio não teve nenhuma hesitação em mandar chamar Pedro, lá em Jope. Agora, Pedro precisou de visão, de revelação, de lençol descendo 3 vezes, e o cara dizendo de modo nenhum, Senhor, não como isso nem morto, vira esse cardápio para lá. Era aquele bando de lençol com tudo que judeu não comia, com tudo que não era coxe, linguiça, joelho de porco, aquela coisa toda, baixando, que judeu baba por aquilo, né? Baba. Eu chego em Jerusalém, amigos judeus sempre me dão um jeito de me levar para um lugar onde a gente cometa uma transgressão, para eles, né? Para mim é uma maravilha, eu já nasci na transgressão, sou um gentil, um pagão convertido ao Evangelho, sou um vira-lata na terra, aleluia, como tudo. Eu não tenho comido muito porque eu não sei apetite, mas não tem problema. Aí a gente está diante de Pedro. De modo nenhum, Senhor, não como. Isso nunca entrou por essa boca que tu abençoaste, coisa comum ou imunda. E Deus dizendo, come, Pedro. Não, de modo nenhum. De modo nenhum, de modo nenhum. O cara não trabalha danado, porque ele
As 3 tendas não saíam da cabeça. Ele já aceitava que Jesus estivesse se manifestando lá em Jerusalém, entre alguns discípulos aqui, em Tel Aviv, em Jope, em outros lugares, ali nas imediações. Agora, um romano em Cesareia, onde estava o bordel que Herodes tinha construído, um bordel da pesada, assim, como até hoje não tem um bordel tão legal na terra. Sim, com água quente, com saunas, com tudo de bom, com o Mediterrâneo na tua frente, uma piscina linda. E ali em cima a suruba comia frouxa. E o cara era centurião dessa fortaleza, tendo revelação de Deus enquanto cuidava do bordel, que era o lugar preferido das autoridades para irem para soltarem a franga. Aí Deus dá uma revelação para um homem desse, que cuidava da segurança do bordel. Ó Deus doido. Ó Deus sem tenda nenhuma, né? Aí o homem que cuidava da segurança do bordel vê um anjo. Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. As tuas esmolas e a tua piedade, tudo chega diante de Deus, do bordel para Deus. Olha como é. Vejam se tem geografia em Monte Santo. Monte Santo é coração puro. Mas Pedro resiste. Não vou. Depois é constrangido, aí vai, acompanhado de uns presbíteros de Jerusalém, que já estavam ficando todos viciados em controlar apóstolo, para ver se o cara andava na linha, se não contavam para Tiago. Estava começando a virar igreja o negócio. Aí lá vai ele lá, chega lá, dá uma explicação na entrada, desnecessária. Vós bem sabeis que é um homem como eu, judeu, com esse pedigree, não é permitido entrar na casa de um gentio. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, uma introdução patética. Na hora que ele começa a pregar, Jesus para. Derramou logo o Espírito Santo sobre Cornélio, a casa de Cornélio, todo mundo falou em língua, profetizou e tal, porque eu já perdi muito tempo aqui com essa introdução. Não prega mais não, que eu não vou nem deixar. Agora eu vou te criar um problema, Pedro. Aí o problema é que está tudo que é gentil, pagão, assistente do bordel de Cesareia, centurião dos perversos, com mais os seus parentes, falando em línguas e profetizando, como tinha acontecido com eles no cenáculo do Pentecoste em Jerusalém. Igualzinho, ó, pau a pau, nenhuma diferença. Aí Pedro dizia: agora o que a gente vai fazer? Os caras estão falando em línguas, estão profetizando e nem foram batizados, pularam a ordem. Pularam a ordem. Tinham que primeiro aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, fazer uma classe de catecúmenos, serem batizados depois de terem a profissão de fé tomada, e aí batiza, e depois que batiza com água é que deve vir esse outro fenômeno. Não agora, mas o que a gente vai fazer? Inverter a ordem. A gente pode negar água para estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo, como aconteceu conosco no princípio? Será que a gente vai negar o nosso batismo de água, já que Deus derramou o do Espírito Santo sobre eles? Aí não conseguiram argumentar contra. Um neurônio de Pedro discutindo com o outro. Aí o outro disse assim: Pedro, cai na real. E Pedro disse: não dá, tem que batizar. Vamos batizar, minha gente. Água, vamos batizar esse pessoal aqui. Porque a tenda estava presente ainda. Tenda, façamos 3 tendas. Façamos 3 tendas. Façamos 3 tendas. Façamos 3 tendas. É a neurose do cristianismo, é o tempo todo. Façamos 3 tendas. Ah, o Senhor está nos abençoando. Vamos erguer este lugar. Conhece essa expressão? Vamos erguer este lugar. É uma expressão evangélica, quase um oráculo. Significa: nós já crescemos muito, chegou na hora de fazer um templo. Vamos erguer este lugar. É por isso que quando eu faço um lugar, eu já faço assim, uma ruína.
Outro dia veio uma pessoa aí dizendo, vocês vão ter que derrubar isso aqui. Eu digo, não tem problema, eu peguei no chão, bato no chão rapidinho, não tem problema, derrubo, acabou. R$40 custaram essas pedras aqui, foi o aluguel do caminhão. Estava tudo entulhado ali na esquina. Tudo entulhado. O resto foi cimento. Já faço acabado, assim, ó. Já faço mostrando o destino. As 3 tendas. O problema, minha gente, é que as 3 tendas são poderosas. E elas têm sido o paradigma de contingencialidade, de circunstancialidade, de confinamento da nossa espiritualidade e da nossa consciência. Na quarta-feira que vem, nós vamos ver as implicações dessas 3 tendas na vida da gente. E como essas 3 tendas têm delimitado o espaço e o ambiente do reino, da espiritualidade, do entendimento e da abrangência da glória de Deus em nós. Porque o reino de Deus está em mim. A catedral está sendo construída aqui, está sendo construída aí. E não há lugar nenhum onde ela possa ser construída no tempo presente, a não ser dentro de mim e dentro de você. O mais, Deus cuida de sua própria glória. Só não vê quem não quer. Mas o mundo inteiro, a terra toda está cheia da sua glória. Ainda. Senão o Discovery Channel não teria o canal. Ele sobrevive de quê? Do que o National Geographic vende? O que eles vendem? Glória de Deus. A Globo não, vende Faustão, não sei o quê, Caminho da Índia. O Discovery só vende glória de Deus. Eles descobriram que glória de Deus é um negócio da pesada. A glória de Deus no mundo subatômico, no universo maior, no macrocosmo, no fundo do mar, nos rios, nos micróbios, nas lesmas, em tudo. E eu fico babando, troco qualquer documentário sobre a glória de Deus por qualquer culto. Porque eu me desmancho. Cara, se me perguntar sinceramente, você está vendo televisão? Eu digo, não, estou cultuando a glória de Deus. Quanto mais eu vou vendo os intrincamentos, as complexidades, mais eu vejo que o Salmo 29 era infinitamente maior do que a minha consciência jamais concebeu. E no seu templo, tudo diz glória. Isso aí ele faz, eu não tenho poder de mexer na vela do santuário cósmico. Toca num raio e vê o que acontece. Eu não tenho esse poder. Agora, aqui dentro de mim, onde eu também não tenho nenhum poder para fazer o reino de Deus entrar, eu tenho no mínimo a graça dele que me diz que ele me deu o poder de querer e de dizer, venha a mim o teu reino e venha a todos nós. E que ele se presentifique em mim, porque esse espaço interior é não a tenda. Aqui é maior do que todo o cosmos fora de mim. Com todos os multicosmos, os multiversos, com toda a possibilidade de universos paralelos. Tudo isso é mensurável. Por isso é menor do que a imensurabilidade do que Deus botou dentro de mim, porque eu sou espírito da natureza do meu Pai. E Ele botou a eternidade no meu coração. Por isso é que os céus dos céus não podem contê-lo, nem o cosmos, os multicosmos e os multiversos podem contê-lo e servir-lhe de tenda. Ele, porém, habita com o quebrantado e o contrito de coração. Quarta-feira que vem, a gente prossegue. Vamos ficar em pé? Tá bom.
e uma palavra de muito carinho, muito amor a todos os que estão nos assistindo em tantos lugares diferentes. Nós estamos aqui, não é? Num grupo tão gostoso e tão agradável. E eu também me alegro muito pelo privilégio que eu tenho de receber os retornos e de saber de centenas e milhares de pessoas que estão participando com a gente agora aqui instantaneamente, ao vivo. Não só no nosso país, mas em muitos outros países. E se alimentando desta mesma palavra que está chegando aqui ao seu ouvido, está chegando no que está mais distante, com um delay de 1 minuto talvez. Eu acabei de falar, ele vai ver a minha mão levantada aqui, ó, e a minha voz assim, falando aqui agora, 1 minuto depois. Mas ele está lá instantaneamente, mais rápido do que se eu correr até em casa, vai chegar nele. Então a todos, o nosso melhor carinho, o nosso amor. Tá bom? Vamos orar então? Eu queria chamar o Zezinho para vir aqui orar. A chegada aqui, mano. Fica perto de mim, que senão ninguém te ouve, que esse é o único microfone. Deus, obrigado pela revelação nesta noite. Estava ali sentado ali ouvindo a palavra do Caio, que na verdade é a tua palavra. Uma alegria profunda invadiu meu coração por ter esse privilégio de ouvir a tua verdade. Amém, Jesus. E eu posso, junto com o Caio, dizer também que isso habita o meu ser. Amém. Essa certeza, essa glória, Pai, que eu venho sentindo há muitos anos, que o Senhor vem habitando dentro de mim. Muito obrigado por nos encontrarmos. E tantas pessoas aqui também têm sentido isso, a cada quarta-feira. E que o discipulado está sendo gerado dentro de nós. Amém, Jesus. E que ele possa dar muitos frutos para a vida, para essa cidade, para os nossos familiares, para onde nós andarmos, porque é para a vida que o Senhor gera frutos. Amém. Muito obrigado por tudo que temos vivenciado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Manão.